O brasileiro. O que é o brasileiro? O que tem sido o brasileiro desde a carta de Perovskaya? Vamos confessar a límpida, a exata, a singela verdade histórica. O brasileiro é um Narciso às arefas que na própria imagem. E o brasileiro é este Narciso às avessas que na própria imagem. Porque o brasileiro tem o que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. O que vem a ser isso? Eu explico. É que o brasileiro se comporta como se fosse um cachorro batido. Quando passa a carroceria e latar cachorro, o brasileiro se esconde, porque tem medo de ser laçado também. Dirá o idiota da objetividade: eu não sou cachorro. Engano. É cachorros. Falta o latido, mas a sua estrutura pessoal é canina. Daí o complexo de vira-latas e a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. É um problema de fé em si mesmo. E por não ter fé em si mesmo, o brasileiro se comporta como um Narciso às avessas na própria imagem. E o brasileiro é esse Narciso às avessas na própria imagem, porque o brasileiro tem o seu complexo de vira-latas. Cada um de nós carrega um potencial de santas humilhações hereditárias. Cada geração transmite às seguintes gerações todas as suas frustrações e todas as suas misérias. E no fim de certo tempo, o brasileiro se transforma então nesse Narciso às avessas na própria imagem. E como um Narciso às avessas na própria imagem, o brasileiro não gosta de ser brasileiro. Fora do Brasil, o Brasil até deixa de ser brasileiro. Por exemplo, em Paris, Londres, Nova York, como se comporta o brasileiro? Em Paris, Londres ou Nova York, o brasileiro se comporta como se fosse a granfina das narinas de cadáver. Se vocês me perguntarem o que faz uma granfina das narinas de cadáver, eu lhes direi de maneira sucinta: a granfina, leve, lépida e faqueira, a granfina das narinas de cadáver viaja. Um dia ela pode estar em Paris, outro dia em Londres ou Nova York. Ela é capaz de ir gripada ao Polo Norte, onde até o sol é gelado. Ela é capaz de enfrentar o Polo Norte. Ela é capaz de atravessar oceanos diáfano, inconsútil, com um ar tão leve, como se fosse uma ninfa. Outra mais leve do que uma ninfa, com leveza etérea, incorpórea e irreal das ninfas. Ela anda por todas as paisagens e por todos os idiomas. Mas tem sempre de voltar ao Brasil. E é exatamente por isso, porque tem sempre de voltar ao Brasil, que a granfina das narinas de cadáver está sempre num tédio obrigatório. Um dia desses, eu estive com a granfina das narinas de cadáver. Eu a vi de longe, magríssima, uns bracinhos finos e longos de Olívia Palito, sem quadril, sem busto, esguia e lívida, porque apesar da sua fome de favelada, ela só come charque e torrada. E ela permanecia ali, no seu castelo a um canto, hierática e perfilada, como se ela fosse o próprio cadáver de si mesma, à espera solene da execução solene do hino nacional. Eu a vi, e que ela tem um detalhe. O seu nariz, sim, ela tem um nariz. Por isso que eu a chamo da granfina das narinas de cadáver, porque ela tem um nariz que é um fálico nariz. Aquilo é um nariz, aquilo é um fálico. É um fálico nariz, atum, um falso nariz. E sobretudo, as suas granfinas dentras de cadáveres.
Nessa noite, nós dois conversamos sobre os problemas mais agudos do nosso tempo. E ela, a Granfina das narinas de cadáver, só fala baixinho do certo velório. Uma voz muito entediada, com aquela voz fininha de criança que baixa esse centro espírita. Com aquela vozinha fininha que quase não suporta o peso das palavras. Ela olhou para mim, quase sem poder respirar, com aquela voz muito fina de anjo que baixa no centro espírita e diz: eu nasci no Brasil. Mas foi o protesto. Porque, meu caro, o Brasil não existe. O Brasil é um país de quinta ordem. Falta-nos tempo de história. Nós temos só 25 minutos de história. Falta-nos tempo. Ao passo que na Europa, por exemplo, meu caro, na Europa, um pires, um Helles Pires, ou então uma xícara de asa quebrada, você olha para aquilo aqui tem 1000 anos. Mas o Brasil, não, mas falta uns 5 minutos de história. Olha, aqui no Brasil nem a cor tem caráter. A gente não pode ver aqui no Brasil, por exemplo, os amarelos de Van Gogh, o azul de Picasso. Não. Aqui a gente vê esse verde amarelo que, sinceramente, não me convence. O Brasil é um país, meu caro, mas é um país de quinta ordem. Doeu-me aquela quinta ordem. Por que ela disse que o país é de quinta ordem? Ela disse que é de quarta, de terça, de segunda ordem. Por que de quinta ordem? Por que esse ressentimento? Porque o Brasil não gosta do Brasil. E o brasileiro não pode viajar nunca. Porque o brasileiro viaja e quando retorna, desembarca com todo o sotaque do seu itinerário turístico. Então, olhando a Granfina das narinas de cadáver, eu disse: não, o brasileiro não pode viajar. Subdesenvolvido não pode viajar. O inglês, por exemplo, pode ir para a China, porque jamais o inglês será um mandarim, o francês será um inglês. Não, o inglês pode ir para qualquer lugar, o inglês pode ir para a China, porque jamais ele será um mandarim. Do mesmo modo, fico pensando uma inglesa em Tóquio jamais será uma Madame Butterfly. Olha, façam a seguinte experiência: ponham um inglês na Lua. E na área da paisagem lunar, aquele inglês de casaca e cartola continuará mais inglês do que nunca, solene e errático como mordomo de filme policial. E ali, a paisagem lunar do Brasil se transformará, mas o inglês de casaca e cartola continuará mais inglês do que nunca, solene e errático como mordomo de filme policial. A primeira providência de um inglês ao chegar na Lua será anexar a própria Lua ao Império Britânico. Já um brasileiro faz o imperialismo às arrestas. O brasileiro vai à Lua e, ao invés de conquistá-la, ele se entrega e se declara colônia. Isso é assim: o brasileiro não pode viajar, não pode. Porque quando o brasileiro viaja, ele processa em si um processo de desgaste brutal. E não raro processo desse desgaste é irreversível, porque afinal de contas, cada um de nós está inserido num conjunto de relações. Se de repente eu vibrino nesse conjunto de relações, eis o que acontece: eu deixo de ser eu mesmo.